Pedro, vamos lá. Sobre esse processo, né? Ainda o Brasil tudo está debruçado sobre esse processo contra Bolsonaro, contra cúpula militar, esse plano macabro de matar o presidente Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes. Você publicou um artigo na Folha de São Paulo, juntamente com o Fernando Rideu, falando sobre essa estratégia da defesa do Bolsonaro, que é tentar tirar o Alexandre de Moraes do papel de juiz natural. A gente até estava comentando aqui sobre a sua posição. Aí eu trouxe você aqui para você poder desenvolver aqui para a gente essa estratégia. Você acha que vai dar certo essa estratégia da defesa do Bolsonaro? Não tem como saber, né, Miguel? Mas assim, eu li aquele primeiro relatório que falava sobre kids pretos, né? Longo, mas eu consegui ler. E esse último, que é mais longo, mais de 800 páginas, eu li a maior parte, né? Eu não sou advogado no caso e tenho os meus casos para tratar a minha vida, então não dá para ter tanto detalhe, mas acho que tive uma boa noção do que está posto ali nesse relatório final, né? Então são algumas questões que me vieram à mente aí. Primeiro, há um erro, e parte boa da esquerda, até às vezes por ingenuidade, comete esse erro também, mas que a direita tem cometido muito, talvez inopinadamente, né? Ou talvez por não ter lido o relatório, não ter se aproximado dos fatos aí, né? Mas é entender o golpe como elemento fatiado. Então, uma coisa é o 8 de janeiro, foi um ato. Outro ato foi o dos Kid Preto tentar matar o presidente, o vice e o... Aí o outro ato foi o atentado terrorista. O outro ato foram as manifestações do quartel. O outro ato, as coisas na rede. Não é assim. O que fica claro quando você lê o relatório e quando você observa o que está posto, é algo que eu já intuía antes, já falava disso, que na realidade você tem um iter, você tem um caminho de fatos que todos eles constituem o crime. Então começa pela manifestação na internet, por falas do presidente, por manifestação no quartéis, por interrupção das rodovias, por ataque à eleição, atuação novamente na internet, aí de pessoas várias querendo criar um clima social golpista, o problema dos kids pretos, que é todo um conjunto de atos, que é óbvio que não há tentativa de homicídio, que nem ninguém cogitou disso. A direita ficou um tempo falando disso, né? O que se cogita é tentativa de golpe de Estado, isso que é o que é cogitado, né? E de outros crimes relativos a isso, né? Atentado violento ao Estado de Direito e associação criminosa. Aí tem o ataque terrorista ao aeroporto. Primeiro o ataque terrorista no dia da posse de Lula, depois o ataque terrorista no aeroporto dia 24 de dezembro, 8 de janeiro. Quer dizer, você tem uma sequência de fatos que tudo isso é um crime só, cometido por uma organização criminosa que tem hierarquia, especializações, grupos especializados atuando, mas de uma forma relativamente organizada. Óbvio que em sintonias com um ou outro elemento de desorganização, que até uma empresa é assim, né? Meu escritório é assim, de vez em quando a gente se organiza. Mas assim, há uma organização, há uma estrutura. Você pega o 8 de janeiro, houve uma articulação a nível nacional, financiada, com ônibus. Você pega a ação dos Kids Pretos, eles foram mobilizados, não são qualquer militares. São militares dos serviços especiais, são os especializados nesse tipo de assassinato, nesse tipo de ação sem farda, né? Então, ou seja, são os mais perigosos do Exército Brasileiro para matar alguém, né? Que deveria ser usado contra inimigos do Estado, e não contra autoridades do Estado, não contra cidadãos comuns a que eles teriam o dever de proteger. Mas, de qualquer forma, você tem todo esse iter, todo esse caminho. O golpe, a tentativa de golpe foi um romance dividido em vários capítulos, né? Foi uma peça de teatro dividida em vários atos. Fatiar esses atos é um erro, porque pode dar a impressão que houve só planejamento aqui, que ali só se ficou pensando, que ali se desistiu. Não.
Foi tudo um ato só. E chegou o ápice em 8 de janeiro, onde foram lá e quebraram, que foi a última tentativa de convocar as Forças Armadas a fazer algo. Já que não conseguiram convencer uma parte das Forças Armadas, importante, a aderir ao golpe, resolveram usar dessa pressão. Ou seja, é a impressão clara que me dá, quer dizer, e não é impressão, isso está muito bem posto ali, né? E aparentemente é o existem indícios, não, existe certeza, provas de que foi organizado a partir do Palácio do Planalto, com fortes indícios que o presidente da República estava envolvido, né? Então, por que eu falo isso? Porque se você interpreta desse modo, o que quer dizer essa crítica que se faz do ministro Alexandre não ser competente para julgar o caso? É algo que não... A meu ver, o debate feito pela mídia e por boa parcela da área jurídica tem sido muito simplista. Você fala, não, o ministro Alexandre foi atacado, foi ameaçado, ele não pode ser vítima e juiz ao mesmo tempo. Mais ou menos, né? A situação é mais complexa. Quando se trata de organização criminosa, não só eu acho que deve ser diferente, como assim tem sido no país. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui um levantamento do CNJ de 2018, já está desatualizado, é pior do que isso que eu vou falar. Naquela época, nós tínhamos 110 magistrados no Brasil, sob proteção especial de segurança, porque foram ameaçados pelo crime organizado. 110. Nenhum se afastou do julgamento de seus casos. Nenhum foi considerado suspeito. Nenhum. E nem se cogitou de se considerar suspeito. Se a gente for agregar o número de procuradores e promotores nesta mesma situação, isso aumenta muito também. Nenhum se afasta. Aqui em São Paulo nós temos um sujeito meio heróico, Lincoln, esqueci o sobrenome dele agora, um sobrenome que eu não sei pronunciar, mas que ele é aqui do nossa mãe, do GAECO, e ele anda com um monte de segurança em volta, e não se cogitou ele afastar do GAECO porque foi ameaçado. Por que isso? Porque não tem sentido os criminosos organizados escolherem quem vai julgá-los, usarem de manobras para impedir julgadores de julgá-los, né? Quer dizer, se a gente admitir que o ministro Alexandre não é o juiz adequado para julgar esse caso, porque foi ameaçado, todos esses 110 juízes têm que sair de seus casos. E o crime organizado vai escolher quem vai ser seu juiz, porque toda hora ameaça, tira. Ah, não gostei desse? Ameaça e tira, né? Até ter alguém mais alinhado, digamos assim. Então, até porque nesse caso, todos os ministros do Supremo foram ameaçados, todos, em algum momento, né? Portanto, me parece que a questão é muito mais complexa do que o que foi posto no editorial do Estadão e no editorial da Folha que a gente criticou. É muito mais complexo, é uma questão que tem que ser analisada de outra forma, né? Havia uma organização criminosa em ação, tanto que uma das acusações da PF é exatamente essa, de organização, associação criminosa, com vários ramos, organizada em áreas, em setores, propaganda, ação militar, ação política, autoridades de governo, etc., vários núcleos, né? E o relatório mostra isso muito bem. Núcleos organizados num poder central, né? E o ministro Alexandre inicia as investigações sem ter sido ameaçado por ninguém no início do que depois se demonstrou ser uma organização criminosa, né? Ou seja, quando ele é ameaçado, ele já estava comandando como juiz, já era o juiz incumbido da investigação dessa organização criminosa, que, como um dos órgãos que ela ataca, ao Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a primeira questão. O segundo elemento, eles falam, não, mas não devia ser o Supremo quem julga. Não, claro que devia. Veja que absurdo, Miguel. O ataque foi feito prioritariamente ao Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ter juiz de primeiro grau investigando ou comandando investigação? Um juiz de primeiro grau vai dar uma busca e apreensão no gabinete do ministro? O juiz de primeiro grau vai mandar recolher documentos da casa de um ministro? Que bagunça é essa? O soldado comando general? É evidente que não funciona assim o sistema. Além disso, ainda tem uma regra no regimento do Supremo
anterior a tudo isso, que diz que quando há crime cometido no interior do Supremo, e quebrar o Supremo Tribunal Federal, o competente para poder investigar é o Supremo Tribunal Federal mesmo. E essa lei até hoje, o Regimento Supremo tem valor de lei federal e até hoje não foi considerado inconstitucional, então está lá vigendo. Né? O Supremo é o juiz natural por várias razões desse caso. Né? E o ministro Alexandre foi lá o escolhido para reger esse inquérito. Começa a investigar uma organização criminosa, que depois se demonstrou uma organização muito perigosa, muito enraizada. É ameaçado por gente dessa organização. Ele, como esses outros 110 juízes que eu falei aqui, hoje são mais, não podem ser julgados e impedidos. Tem até um dispositivo no Código de Processo Penal que é específico em relação a isso, né? Que não admite, digamos, o impedimento forçado ou provocado. Né? Mas é o caso. Quer dizer, então não se trata do ministro Alexandre ter um caso privado. Por exemplo, quando ele foi atacado naquele aeroporto na Europa. O juiz competente foi o ministro Toffoli. Claro, ele não pode ser, porque é um caso privado. O ministro Alexandre foi atacado pelos golpistas, ou ameaçado pelos golpistas, porque ele estava investigando a organização criminosa que estava querendo realizar o golpe. Porque ele estava, uma das facetas dessa organização criminosa era atacar as eleições. Ele era, inclusive, também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Então, vejam, ele foi atacado como instituição, primeiro. A instituição Supremo foi atacada através dele. Não era uma questão pessoal. Segundo, o processo, o juiz natural é que deve ser juiz do caso, o juiz designado anteriormente pela norma para aquilo. O réu não pode escolher quem é seu juiz. Se, de um lado, não se pode provocar a competência de um tribunal ou de um juiz fora do que é previsto legalmente naquele caso, porque se atenta contra o juiz natural, também deixar o réu manipular condutas para escolher quem é o juiz, para impedir provocadamente algum juiz de ser juiz, é evidente que isso não se pode permitir. Significaria a mesma coisa que o réu escolher quem é que vai ser seu juiz. Então, a questão me parece, Miguel, por isso que eu escrevi o artigo, junto com o Ideu, nós escrevemos, que nos parece muito mais complexa do que o que é posto. Não é aquela situação em que o ministro Alexandre está na casa dele, é assaltado por alguém inadvertidamente, nem sabe que ali mora o ministro. Aí, óbvio que ele não vai poder julgar esse caso, ele foi atacado de forma privada. Mas quando ele está investigando uma organização criminosa e essa organização criminosa o ameaça, ele não fica impedido de julgar. Aliás, se a justiça for ceder a isso, o que vai ser da justiça nesse país? Segundo, que jurisprudência vai se criar nesse tipo de caso ele se afaste? De que todos esses 110 juízes que estão recebendo segurança têm que se afastar dos casos que eles estão julgando. Isso nunca houve na história do país. O judiciário brasileiro nunca cedeu a esse tipo de chantagem. Não pode ceder agora.